vendo, quem é mais atento nesse assunto, recentemente, agora não sei exatamente quando, mas recentemente a NASA já começou a falar que a Lua estava dentro do envelope atmosférico nosso. Vocês já não viram isso? Ela está começando a mudar as cartas, porque vai ser pega. Gente, vai ser um horror para eles. Vai ser um horror. Eles estão tentando modificar. Mas aí o que acontece? Não existe uma ciência para respaldar nada disso. É tudo fantasia da cachola deles. Tá? Não, até porque infelizmente é isso. A ciência convencional hoje, o que eu vi agora nesse processo de pandemia, foi uma coisa que eu jamais imaginei ver. Hospitais, redes hospitalares, médicos se vendendo para poder... Eu nunca imaginei ver isso. Então, eu não duvido de nada mais, Felipe. Eu não duvido de nada mais. Eu acho que é tudo uma grande mentira. Em 2017, Felipe, 2017 para 2018, eu abri uma live minha em dezembro e eu falei, pessoal, se preparem para eventos físicos e extrafísicos. Eles me seguem aqui há um tempão. E eu, sinceramente, eu não sabia de onde vinha essa minha intuição. Eu não sabia. Eu errei o ano, porque, na verdade, as coisas estão acontecendo mais agora. Mas eu sentia que alguma coisa estava assim. Mas eu te confesso que quando eu vejo um estudo como a Ratanabá, e eu vi as fotos e os vídeos que não foram mostrados aqui hoje, com os artefatos, com os túneis, galerias, eu não posso me furtar a essa realidade, cara. Por mais que eu queira achar que isso possa ser uma coisa muito, muito distante daquilo que eu acredite, eu não posso me furtar o que eu estou vendo ali, cara. Está ali, ó. Eu vi, eu tive acesso. Eu olhei, eu falei, meu Deus, inclusive o próprio Exército Brasileiro está ajudando lá, né, há um tempão. Eu falei, gente, se eles esconderam isso, se eles esconderam outras coisas, aí eu fui estudar os fortes. Falei, gente, tudo faz sentido, né? E a gente vive aqui dizendo do sistema, da Matrix. É só que Isso. Tem um ponto, Felipe, que quando bate na Matrix religiosa, que é onde está depositado as nossas crenças, isso choca, a gente não quer perder a nossa... Mesmo até, Rafael, que a gente não tenha tido experiências assim bem comprovadas, que a gente tenha vivido Sandro, por exemplo, esse aspecto religioso, hoje em dia já existe material que já te dá subsídios para você começar a vislumbrar essa manipulação, não só vislumbrar, mas compreender. Por exemplo, eu estava falando no começo do professor Bilínio, desse ex-tradutor do Vaticano, escreveu inúmeros livros traduzindo a Bíblia, não é? Ao pé da letra, sem a influência de teólogos, que esse pessoal cria narrativa. São os viajantes da maionese. Entendeu? Então já tem um monte de subsídios para ver que, de fato, o pessoal lá estava conversando com pessoas, com grupos de seres que não eram daqui. Tanto existe a descrição de interações com os grupos Anunnaki, como os grupos dimensionais das 49 raças. Os dois. E, inclusive, existem já inúmeros estudos por biblistas não religiosos, vejam bem. Por exemplo, no caso de Paulo, que é alardeado, o apóstolo Paulo, caramba. Paulo era cidadão romano, mas ele é Shaul, ele é judeu, entendeu? Mais protegido por Roma. Roma era o sede do GO, do governo oculto na época. Eram os manipuladores. Ele nunca foi apóstolo, chonga nenhuma. Ele nunca viu Jesus na estrada de Damasco, como ele falou. Isso foi mentira. Isso, inclusive, eu já perguntei isso para os seres. Eles falaram, lógico que não. Ele era um infiltrado, amando do governo oculto, para entrar no movimento e manipular, as informações. Tanto é que a religião cristã, católica, moderna, o que acontece? Ela é paulina, 70%, 80% é tudo da cachola desse cara. Por quê? Porque ele foi um agente infiltrado ali. Ele era cidadão romano, ele tinha a proteção de Roma. Ele nunca conviveu com Jesus, ele nunca teve nada a ver. E ele veio lá, eu vi Jesus no seu corpo glorificado, então eu sou
um apóstolo melhor e o cacete a quatro. Uma mentira louca, isso é uma construção, entendeu? Quem que sabe? Alguém foi testemunha? Nada, o cara era um agente romano, foi lá e detalhe, os 3, tá? Que era o entourage do JC. A história real não tem nem como abordar aqui, isso aí é totalmente diferente mesmo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o inner circle dele, não é? A galera, o núcleo duro, João, Pedro e Tiago, que era irmão de Jesus. Essa é a galera que acompanhava ele, que sabia de tudo, que participava, que via, que estava, papapá. Muito bem. Tinham que ver os escritos, tinham que vir nesses 3. Não é? E como que foi 80%, 70%, 80% para o Paulo? Porque, cara, ele foi lá para justamente fazer isso. Ele vivia brigando com eles. Foi chamado várias vezes a Jerusalém e ferro do Tiago, do Pedro e do João em cima dele. Toda hora. E o cara não se aquietava, continuava. Tinha proteção de Roma, gente. Nesse quesito, eu fico meio assim ainda, né? Eu não tenho essa convicção. Mas eu respeito, claro, são pontos de vista e experiências que cada um tem a sua. Mas eu fico aqui me pegando nos seguintes fatores, Felipe. São questões de cunho de observação, né? Eu penso o seguinte, a história do Salvador, aqui, por onde ele passou e as coisas que ele fez, né? Todas as coisas que ele fez. Eu vou te dar o primeiro milagre, que é transformar água em vinho, né? Aquele primeiro milagre ali. Mas isso é alguma coisa muito... Para ele, não. Óbvio que não, né? Mas, se você for pensar no ato em si, você está falando de transubstanciação. Mano, isso é uma coisa fora do comum. Se você for parar para pensar no processo em si. Eu tenho um copo d'água, aí eu daqui a pouco falo assim, joga ali naquele... E abro, é um vinho da melhor qualidade. Né? Se nós pudéssemos analisar sem o aspecto de conhecimento religioso, é o David Blaine ou é uma coisa fora daqui. É uma tecnologia que parece uma coisa sobrenatural para a gente, porque a nossa tecnologia é muito primitiva, mas para esse pessoal, não. Exatamente. Outra coisa, ele veio andando pelas águas, andou sobre as águas, né? Vamos colocar as coisas, isso é crazy, né? Vamos analisar, né? No nosso paradigma aqui, são coisas absurdamente incríveis, né? Rolou a pedra de onde ele estava morto, que os soldados estavam ali, ninguém viu, a pedra rolou, uma pedra gigantesca. Passou pela parede, porque quando ele aparece para os discípulos, ele entra daqui a pouco ele já está lá e manda Tomé toca aqui. Quer dizer, é exatamente o que ele está falando. Ele estava em corpo lúcido, translúcido, vamos dizer assim, mas ele se materializou. Ele estava em outra densidade, em outro MDPL. O corpo dele estava no magnetismo, numa densidade, numa pressão e uma luz diferente da nossa. Só que com a enorme, absurda atividade mental dele, ele consegue manipular o MDPL do corpo dele. A gente já cansou de ver os seres fazendo isso direto. Inclusive, já cansamos de ver os seres flutuando na copa das árvores. Eles caminhando nas copas das árvores. Não estavam na água, mas estavam na copa das árvores. Cansamos de ver. É a mesma tecnologia. É o que eu estou falando. Vocês tiveram experiências muito próximas dessas experiências. Iguais. Quando a gente chega no livro ali, pega o Gênesis, vai embora ali, e a gente chega que é citado os Néfilins, entra em Enoque, e ali estopa. Aí você vai para o livro de Enoque. Quem lê o livro de Enoque, já é uma quebra de paradigma, gente. É uma coisa para que você pode tratar aquilo ali como se fosse uma coisa de ficção, ou você pode considerar que aquilo ali aconteceu. Inclusive, como ele relata a interação deles com alguns desses anjos que ele chamava,
com o rosto iluminado, o corpo resplandecente, igualzinho como a gente vê em números dos parceiros nossos, em nossas conversações, igualzinho. Quem participa de DACA, quem está lá,